Você chama de alma aquilo que nunca existiu, e chama de vida aquilo que apenas funciona. Enquanto você acredita que já tem uma alma, você garante que ela jamais nasça. Você nunca teve uma alma. Essa frase precisa bater em você até quebrar algo por dentro. Não como metáfora, não como provocação poética, mas como constatação direta. Para Gurdjieff, a alma não nasce pronta, não vem garantida, não acompanha o corpo como um acessório invisível. O homem comum vive convencido de que tem alma, mas o que ele tem é funcionamento mecânico, hábito, condicionamento, reação. Ele confunde alma com emoção, confunde essência com personalidade, confunde consciência com pensamento. E essa confusão sustenta toda a ilusão da sua identidade. Você acredita que existe algo sólido em você, mas o que existe é apenas uma máquina reagindo. A alma, se existir um dia, ainda precisa ser criada. Gurdjieff foi radical, porque viu o que quase ninguém suporta ver. O homem nasce incompleto. Ele nasce como possibilidade, não como realidade. Ele nasce sem um centro, sem unidade, sem identidade verdadeira. Aquilo que você chama de eu muda o tempo todo. Um eu quer uma coisa agora, outro eu quer o oposto daqui a pouco. Um eu promete, outro eu esquece. Um eu busca despertar, outro eu quer conforto e distração. Onde está a alma nisso? Não está. Porque a alma exige continuidade, exige presença, exige um centro estável. E o homem comum não tem isso. Ele é fragmentado, ele é múltiplo, ele é dividido, ele funciona, mas não é. A falsa espiritualidade reforça exatamente essa mentira. Ela diz que basta sentir algo profundo, ter boas intenções ou acreditar em ideias elevadas para ter alma. Para Gurdjieff, isso é fantasia, emoções passam, pensamentos passam, estados místicos passam, nada disso cria uma alma. Nada disso cria uma consciência real. O homem pode chorar, se emocionar, falar de amor e ainda assim continuar completamente dormindo. Dormindo para si mesmo, dormindo para a própria mecanicidade, dormindo para o fato de que não há um alguém real por trás das reações. Só programas, só hábitos, só condicionamentos herdados. A alma não aparece onde reina o sono. Dizer que você nunca teve uma alma não é te humilhar, é te colocar no ponto exato do trabalho real. Porque para Gurdjieff, a alma é algo que se constrói, algo que se desenvolve lentamente, através de esforço consciente e sofrimento voluntário. Esforço consciente significa fazer aquilo que a máquina não quer fazer, observar-se sem se justificar. Sofrimento voluntário significa suportar ver a própria falsidade sem fugir, sem se distrair, sem se anestesiar. Esse processo é o oposto da espiritualidade confortável. Ele cria tensão interna, ele rasga o véu da ilusão. Ele mostra que aquilo que você defendia como quem eu sou nunca passou de uma falsa identidade. A personalidade ocupa o lugar da alma enquanto a alma não existe. Ela imita, ela copia, ela se adapta, ela sobrevive, mas ela não é essência. A personalidade reage ao mundo enquanto a alma, se formada, responde a partir de um centro. Enquanto você vive identificado com a personalidade, não há consciência real. Há apenas reação automática. Gurdjieff chamava isso de vida mecânica. O homem acredita que escolhe, mas é escolhido. Acredita que decide, mas é decidido. Acredita que quer, mas é empurrado por forças internas que não conhece. Sem alma, não há liberdade. Só ilusão de liberdade. Desenvolver uma alma começa quando essa ilusão cai. Quando você percebe que não controla seus pensamentos. Que suas emoções surgem sozinhas. Que seus impulsos comandam suas ações. Esse choque é essencial. Sem ele, nada nasce. A alma não surge em ambientes agradáveis. Ela surge no atrito entre o que você pensa ser e o que você percebe que realmente é. Esse atrito cria calor interno. Esse calor, sustentado com presença, pode coagular algo novo. Um centro, uma continuidade, uma identidade verdadeira que não muda a cada estímulo externo. Enquanto você foge desse processo, você permanece sem alma, mesmo acreditando no contrário. Você pode estudar, ler, consumir conteúdo espiritual, repetir conceitos, mas nada disso substitui o trabalho real. A alma não é adquirida por informação. Ela é construída por transformação. E transformação dói porque desmonta o ego. O ego não quer morrer. Ele quer ser refinado, elogiado, espiritualizado. Mas enquanto o ego governa, a alma não nasce. Um ocupa o lugar do outro. Onde há ego dominante, não há essência. Gurdjieff não prometeu iluminação, prometeu realidade. E a realidade começa com essa frase que o ego odeia. Você nunca teve uma alma. Você viveu como máquina. Você se confundiu com a falsa identidade. Você dormiu acreditando estar acordado.
A partir do momento em que isso é visto sem fuga, algo pode começar a ser desenvolvido. Não amanhã, não magicamente, mas agora, no exato instante em que você percebe que não é aquilo que pensava ser. A alma não é um direito, é uma conquista rara. E a pergunta que fica ecoando, sem fechamento, sem conforto, sem anestesia, é se você está disposto a pagar o preço de deixar de ser máquina para talvez, um dia, tornar-se alguém real. Escreva nos comentários. Eu ainda não tenho alma. Torne-se membro do canal para continuar esse confronto sem anestesia. Você nunca teve uma alma e isso continua sendo verdade agora, enquanto você escuta. Não mudou só porque você entendeu intelectualmente. Entender não cria alma. Sentir não cria alma. Concordar não cria alma. A máquina entende, a máquina sente, a máquina concorda. A alma só começa a existir quando algo em você deixa de funcionar automaticamente. Enquanto tudo em você reage, se ofende, se empolga, se distrai e esquece, não há ninguém ali. Há movimento sem centro, há vida sem dono, há palavras sem presença. E é por isso que essa ideia incomoda tanto, porque ela não permite fuga confortável. O homem quer acreditar que sempre foi alguém, que sempre houve um eu sólido ali dentro. Gurdjieff destrói isso na raiz. O que existe é uma sucessão de estados. Um eu surge, age, desaparece, outro assume, nenhum permanece. Nenhum é dono de nada. Você não tem continuidade interna. Você não lembra de si. Você não sustenta a presença. E sem continuidade não há alma. A alma não pode nascer em um terreno que muda a cada minuto. Ela exige constância. E constância é exatamente o que o homem dormindo não tem. Você chama de personalidade aquilo que aprendeu a mostrar. Ela fala por você, reage por você, decide por você. Ela se passa por essência porque você nunca viu nada além dela. Mas personalidade é mecânica. Ela foi formada por imitação, medo, recompensa, punição. Não há verdade ali, só adaptação. Enquanto a personalidade governa, você vive fora de si. Você vive voltado para fora, para a imagem, para a validação, para o alívio imediato. A alma não cresce nesse ambiente. Ela é sufocada antes mesmo de existir. A autoridade deste canal não vem de promessas, vem do choque. Gurdjieff não ensinava para confortar, ensinava para quebrar ilusões. Ele afirmava que o homem vive como um autômato sofisticado. Anda, fala, produz, mas não é. Não há um centro unificado. Não há consciência real. O que você chama de consciência é apenas atenção capturada por estímulos. Hoje por isso, amanhã por aquilo. Isso não é consciência. Isso é dispersão. E dispersão não gera alma, só desgaste. Você sente cansaço sem motivo porque não há alguém sustentando a vida por dentro. Tudo em você se perde. Emoções surgem e desaparecem. Decisões são feitas e esquecidas. Promessas são quebradas sem que ninguém se responsabilize. Quem prometeu? Qual eu? Quem falhou? Outro eu. Essa fragmentação é o sinal mais claro da ausência de alma. Onde não há unidade, não há identidade verdadeira. Há apenas uma falsa identidade tentando parecer sólida. Desenvolver a alma começa quando você para de se defender dessa verdade. Quando você para de explicar, justificar, suavizar. Quando você olha para si e vê a máquina funcionando. Pensamentos surgindo sozinhos, emoções reagindo sozinhas, impulsos tomando decisões. Esse ver não é agradável, ele destrói a imagem espiritual que você criou. Mas sem essa destruição, nada novo nasce. A alma não cresce em cima de mentira. Ela exige chão limpo. O ego odeia essa ideia porque ela o ameaça diretamente. Se você nunca teve alma, então tudo o que você defendeu como eu é falso. O ego reage com raiva, ironia, negação ou espiritualização. Ele tenta transformar esse ensinamento em conceito bonito para não perder o controle. Mas o quarto caminho não permite isso. Ele exige aplicação, exige observação direta, exige presença contínua, exige que você suporte o desconforto de não ser nada ainda. Enquanto você vive identificado com pensamentos, você não tem alma. Enquanto você vive identificado com emoções, você não tem alma. Enquanto você vive identificado com papéis sociais, você não tem alma. A alma começa a se formar quando você percebe que não é nada disso. Quando você cria um pequeno espaço entre o que acontece e quem observa. Esse espaço é frágil no início. Ele some rápido, mas cada vez que ele aparece, algo real começa a existir. O homem comum vive no sono porque dormir é fácil. Dormir não exige esforço. Dormir permite repetir o mesmo dia 1000 vezes sem perceber. Despertar, mesmo que minimamente, dói. Porque revela desperdício de vida. Revela repetição inútil. Revela que você passou anos acreditando ser alguém que nunca existiu.
Esse choque é inevitável. Sem ele, o trabalho é impossível. A alma não nasce sem ruptura interna. A falsa espiritualidade promete despertar sem dor. Promete consciência sem confronto. Promete alma sem trabalho. Gurdjieff chamou isso de mentira perigosa, porque ela reforça o ego enquanto fala de transcendência. Ela cria sonhadores mais sofisticados, não homens despertos. O homem pode falar de alma por décadas sem nunca começar a desenvolvê-la. Porque falar não cria, só agir conscientemente cria. E agir conscientemente exige lembrar-se de si. Lembrar-se de si não é repetir uma frase. É estar presente enquanto algo em você quer fugir. Enquanto o corpo reage. Enquanto a mente comenta. Enquanto a emoção tenta dominar. Se você consegue sustentar esse lembrar por alguns segundos, algo muda. Não externamente. Internamente. Um fio de continuidade começa a se formar. Esse fio é o embrião da alma. Mas ele se rompe fácil. E você precisa vê-lo romper para aprender. A alma não nasce do entusiasmo. Ela nasce da disciplina interna. De voltar de novo e de novo ao estado de observação. De perceber o sono sem se identificar com ele. De aceitar que você ainda não é. Que você ainda está sendo construído se estiver. Essa humildade é rara. O ego prefere acreditar que já chegou. Mas quem já chegou não precisa de choque. E o choque é exatamente o que mantém esse trabalho vivo. Cada vez que você se perde completamente em uma reação, a alma não cresce. Cada vez que você se lembra de si no meio da reação, mesmo que por pouco tempo, algo se acumula. Gurdjieff falava em substâncias internas, algo real sendo produzido a partir do esforço consciente. Sem esforço, nada se acumula. Sem acumulação, não há alma. Há apenas consumo de experiências. Você sente vazio porque não há centro. Você sente repetição porque não há direção interna. Você sente que vive no automático porque vive. Não é castigo, é diagnóstico. Enquanto você não aceita que nunca teve alma, você não pode começar a desenvolvê-la. Essa aceitação não é verbal. É existencial. Ela muda a forma como você se observa. Ela quebra a arrogância espiritual. Ela coloca você no lugar certo no início. Este canal existe para sustentar essa pressão. Para não aliviar. Para não adoçar. Para não permitir que você transforme isso em mais uma ideia bonita. Gurdjieff não trabalhava com esperança, trabalhava com realidade. A realidade é que a maioria nunca desenvolverá uma alma. Não porque não pode, mas porque não quer pagar o preço. O preço é abandonar a falsa identidade repetidas vezes. A alma exige continuidade no tempo. Não um momento bonito, mas um processo longo. Exige lembrar hoje, esquecer amanhã, lembrar de novo. Exige cair no sono e acordar inúmeras vezes. Cada despertar pequeno conta. Cada esquecimento total mostra onde você ainda está preso. Nada disso é romântico. É cru. É silencioso. É interno. E exatamente por isso é real. Enquanto você busca resultados rápidos, você continua sem alma. Enquanto você busca experiências intensas, você continua sem alma. A alma cresce na constância do esforço invisível, na observação que ninguém aplaude, no choque que ninguém vê, no trabalho que não gera status. Isso vai contra tudo o que o ego quer. Por isso é eficaz. Você nunca teve uma alma. E repetir isso não é exagero, é método. Porque toda vez que você esquece disso, a máquina reassume o controle. Toda vez que você se lembra disso, algo em você se alinha com a verdade. Não para te destruir, mas para te dar a chance real de nascer. E esse nascimento não acontece de uma vez. Ele acontece enquanto você escuta, reage, se perde, se lembra, e percebe que a pergunta ainda está aberta, viva, pulsando sem resposta final. Quem está vivendo a sua vida agora? Você nunca teve uma alma e precisa ouvir isso de novo. Não para entender, mas para não fugir. Enquanto você tenta transformar essa frase em ideia, você continua dormindo. A máquina adora ideias. A alma só nasce quando a ideia vira ferida aberta. Gurdjieff falava para homens que acreditavam ser alguém e ele arrancava isso deles sem piedade. Porque enquanto você acredita que já é, nada pode ser construído. A alma não cresce em terreno ocupado pelo ego. Ela precisa de espaço interno e esse espaço só aparece quando a falsa identidade colapsa. O colapso não é bonito. Ele acontece quando você percebe que não sustenta nada, que sua atenção some, que sua presença evapora, que você promete e não cumpre porque não há um centro que continue. Cada falha de continuidade é a prova viva da ausência de alma. Você não falha por falta de força de vontade. Você falha porque não há alguém ali para sustentar a vontade. Há apenas impulsos, alternando o controle. Isso não é moral, é estrutural. O homem dormindo acredita que pensa. Na verdade, pensamentos acontecem nele. Ele acredita que sente. Emoções acontecem nele. Ele acredita que escolhe.
Escolhas acontecem nele. Onde está a alma nisso? Não está, porque alma implica agência real. Implica presença que atravessa o tempo, implica identidade verdadeira. O que você chama de eu não atravessa nenhuma hora sem mudar de forma. Isso é máquina, isso é sono, isso é vida sem dono. A autoridade deste canal vem dessa ferida mantida aberta. Não há promessa de conforto aqui. Gurdjieff não ensinava a se sentir melhor, ensinava a ver melhor. E ver melhor dói, porque você vê que viveu reagindo, que sua espiritualidade era estética, que sua busca era distração refinada, que você confundiu intensidade emocional com despertar real. A alma não nasce do pico emocional, ela nasce do atrito sustentado. Você quer acreditar que sempre houve algo sagrado em você. Gurdjieff dizia, talvez haja, mas ainda não existe. Existe como potencial, como semente. Mas a maioria nunca rega, porque regar exige esforço consciente diário. Exige lembrar-se de si quando tudo em você quer esquecer. Exige não se identificar com o pensamento que grita, com a emoção que puxa, com o papel que seduz. Esse trabalho é invisível. O ego odeia o invisível. A falsa identidade grita para ser reconhecida. Ela quer palco, validação, pertencimento. A alma nasce no silêncio. Enquanto você busca ser visto, você permanece sem alma. Enquanto você busca se afirmar, você continua dormindo. Gurdjieff foi claro. O homem comum vive em imaginação. Imagina que é livre, imagina que é consciente, imagina que tem alma. A imaginação ocupa o lugar da realidade. Quando você começa a ver a máquina, ela tenta se defender. Ela diz que isso é exagero, que é pessimista, que é radical demais. Essa reação é o ego se protegendo. Porque se você aceita que nunca teve alma, você precisa aceitar que viveu uma vida que não foi realmente sua. E isso é difícil demais para a maioria. Então ela prefere suavizar. Preferir misturar com discursos bonitos. Preferir transformar isso em mais um conteúdo inspirador. E assim tudo continua igual. Desenvolver a alma não é adicionar algo, é retirar ilusões, retirar identificação, retirar autoimagem, retirar justificativas. Cada retirada dói, cada retirada enfraquece a máquina. E quando a máquina enfraquece, algo começa a se organizar por trás. Um fio de presença, um centro frágil, uma continuidade mínima. E isso não se sente como êxtase, se sente como sobriedade. A sobriedade espiritual assusta. Porque ela não embriaga, ela não excita, ela não promete nada imediato. Ela apenas revela o que é. E o que é, no início, é a ausência de alma. É o vazio estrutural. É o sono crônico. É a repetição. Gurdjieff não fugia disso. Ele colocava o aluno diante disso até que algo quebrasse ou algo nascesse. Não há meio termo. Você percebe que não tem alma quando observa como se perde. Como se perde facilmente, em conversas, em telas, em pensamentos inúteis, em emoções antigas, em fantasias futuras. Você se perde centenas de vezes por dia e não percebe. Esse não perceber é o sono. A alma começa quando você percebe que se perdeu, mesmo depois, mesmo tarde. Esse perceber já é diferente da máquina pura. O homem dormindo vive em estados, hoje motivado, amanhã apático, hoje espiritual, amanhã cínico. Hoje promete, amanhã esquece. Sem continuidade não há alma. A alma é continuidade de ser. E continuidade não surge do nada. Ela é construída com pequenos atos de lembrança, com pequenos choques, com pequenas recusas de se identificar totalmente. É lento, é ingrato, é real. Enquanto você busca atalhos, você continua sem alma. Enquanto você busca métodos mágicos, você continua sem alma. Gurdjieff alertava contra isso. O quarto caminho não oferece fuga do mundo, oferece presença no mundo. Não oferece êxtase permanente, oferece trabalho constante, e trabalho constante só é possível quando você aceita que ainda não é ninguém. O ego odeia ouvir isso, porque o ego vive de identidade, vive de histórias sobre si, vive de autoimagem. A alma nasce quando essas histórias perdem força, quando você não precisa mais se explicar internamente, quando você pode observar sem comentar, quando você pode sentir sem se afogar. Esse espaço não é vazio morto, é vazio fértil. É ali que algo real pode crescer. Você não desenvolve a alma querendo ser especial. Você desenvolve a alma aceitando ser mecânico primeiro, aceitando ser repetitivo, aceitando ser previsível. Aceitando que viveu no automático. Essa aceitação não é resignação, é ponto de partida. Sem ela, você constrói espiritualidade sobre mentira. E mentira não sustenta nada. Este canal existe para manter essa verdade pulsando, para não permitir que você se acomode, para não permitir que você transforme Gurdjieff em filósofo inofensivo. Ele não foi. Ele foi um cirurgião da ilusão.
e a cirurgia continua aqui. Toda vez que você escuta "você nunca teve uma alma" e algo reage em você, a máquina foi tocada. A questão é se você observa ou se foge. A alma não nasce quando você concorda. Ela nasce quando você sustenta a atenção de não concordar nem negar. Apenas ver. Ver o ego se debatendo. Ver a mente querendo concluir. Ver o impulso de fechar o assunto. Enquanto você mantém isso aberto, algo se organiza silenciosamente. Não como certeza, mas como presença. Você sente que algo falta porque falta. Não é drama. É fato. Falta um centro. Falta um eixo. Falta alguém vivendo por dentro. Enquanto você não encara isso, você vai continuar buscando fora. Relações, projetos, ideias, experiências. Nada disso cria alma. Tudo isso distrai do trabalho essencial. Gurdjieff dizia que poucos estão dispostos a pagar o preço. O preço é abandonar a falsa identidade repetidas vezes. Não uma vez. Muitas. Cada dia. Cada situação. Cada reação observada. Esse abandono não te deixa vazio para sempre. Ele abre espaço para algo mais denso, mais silencioso, mais real. Mas isso não pode ser prometido. Só pode ser vivido. Você nunca teve uma alma. E enquanto essa frase continuar ecoando sem ser neutralizada, o trabalho continua vivo. No momento em que você a transforma em conceito, ela morre. No momento em que você a sente como acusação pessoal, ela se perde. O ponto é mantê-la como espelho. Um espelho incômodo. Um espelho que não fecha. Um espelho que pergunta sem parar, enquanto você vive, reage, observa e percebe que a vida continua acontecendo. E a questão ainda está aberta. Você nunca teve uma alma e isso continua sendo o eixo de tudo aqui. Não existe outro tema, não existe desvio, não existe suavização possível. Enquanto você vive acreditando que já possui algo que nunca foi construído, você permanece preso no mesmo ciclo de sono. Gurdjieff foi absoluto nisso. O homem acredita que é, mas apenas reage. Ele acredita que tem, mas apenas funciona. A alma não está ali como um dado natural. Ela é uma obra inacabada que quase ninguém inicia de verdade. E cada vez que você esquece disso, a máquina volta a governar silenciosamente. A máquina não se anuncia. Ela opera em você como normalidade. Ela fala com sua voz, pensa com sua mente, decide com suas emoções. É por isso que o choque é necessário. Dizer que você nunca teve uma alma não é crueldade, é precisão. Enquanto você não sente o peso dessa afirmação, você continua vivendo numa falsa identidade confortável. A personalidade adora conforto. A essência não cresce nele. A alma exige fratura, exige tensão, exige que algo em você não aceite mais viver no automático. Você percebe a ausência de alma quando observa sua incapacidade de permanecer. Permanecer atento, permanecer presente, permanecer fiel a uma decisão interna. Tudo em você muda rápido demais. Hoje você entende, amanhã esquece. Hoje você sente, amanhã duvida. Essa instabilidade não é falha moral, é ausência estrutural. Não há um centro que sustente continuidade. E sem continuidade, não existe alma. Existe apenas fluxo caótico de estados passageiros. Gurdjieff insistia que o homem vive em identificação constante, identificado com pensamentos, com emoções, com papéis, com imagens. Cada identificação reforça a falsa identidade. Cada identificação rouba energia do que poderia se tornar alma. Enquanto você se confunde com aquilo que passa, nada pode se consolidar. A alma é o que permanece quando você não se confunde. Mas para isso, você precisa ver a confusão em tempo real. Não depois, não em teoria, agora. O ego espiritual tenta transformar esse trabalho em algo bonito. Ele fala de essência, de luz, de consciência elevada, mas foge do ponto central. Você ainda não existe de forma unificada. Gurdjieff não aceitava essa fuga. Ele colocava o aluno diante da própria fragmentação até que algo cedesse. Ou o aluno abandonava o trabalho, ou abandonava a ilusão. A maioria abandona o trabalho. Porque viver sem a fantasia de ter alma é insuportável para o ego. Desenvolver a alma é um processo silencioso, quase invisível. Não há aplauso, não há sinal externo claro. Há apenas uma mudança sutil. Você começa a perceber o sono enquanto ele acontece. Começa a perceber a reação antes que ela te leve completamente. Começa a perceber que você não é o pensamento, nem a emoção, nem o impulso. Esse perceber não é constante. Ele aparece e some. Mas cada vez que aparece, algo se acumula. E esse acúmulo é real. A autoridade deste canal está em não permitir que isso vire entretenimento espiritual. Não estamos aqui para inspirar, estamos aqui para confrontar. Gurdjieff não queria seguidores confortáveis, queria homens despertos, ou, no mínimo, homens conscientes do próprio sono. Saber que você nunca teve alma muda tudo.
Muda a forma como você se observa, muda a forma como você sofre, muda a forma como você vive o vazio, porque o vazio deixa de ser erro e passa a ser diagnóstico. Você sente um cansaço profundo porque vive sem centro, vive sendo puxado por forças internas contraditórias, vive sendo usado por impulsos que não escolheu. Esse cansaço não passa com descanso físico, ele só passa quando algo em você começa a se organizar, e essa organização não vem de fora. Não vem de técnicas milagrosas. Ela vem do trabalho interno de não se identificar, de lembrar-se de si, de sustentar presença mesmo quando é desconfortável. Enquanto você busca sentido fora, você continua sem alma. Enquanto você busca respostas prontas, você continua dormindo. A alma nasce quando você suporta a pergunta sem resposta. Quando você suporta o fato de que não é ninguém ainda. Essa humildade não é fraqueza, é lucidez. Gurdjieff chamava isso de começar do lugar certo. Quem começa acreditando que já tem alma, termina sem nunca desenvolvê-la. A vida mecânica é confortável porque ela não exige responsabilidade real. Sempre há um eu diferente para culpar. Sempre há uma circunstância externa para justificar. A alma, quando começa a se formar, traz responsabilidade. Não moral, mas existencial. Você começa a sentir que está presente quando age e ausente quando reage. Essa diferença se torna dolorosamente clara. Mas é justamente essa dor que indica que algo real está surgindo. Você nunca teve uma alma. E enquanto essa frase continuar viva em você, o trabalho continua aberto. Não há conclusão aqui. Não há fechamento. Há apenas essa pressão constante, esse espelho incômodo, esse ponto fixo que não deixa você escapar facilmente para a ilusão de que já chegou. A questão não é se você concorda. A questão é se neste exato momento existe alguém aí dentro observando, ou apenas mais um estado passando. Se algo em você se sentiu exposto, é porque a máquina foi tocada. Este canal existe para manter essa pressão viva, não para confortar, mas para impedir que você volte a dormir acreditando que já tem uma alma. Se este confronto te atravessou, torne-se membro e sustente o trabalho real, sem anestesia. Comente a frase de ativação, participe da comunidade e mantenha o choque consciente ativo. O despertar não é um evento, é uma fratura contínua.